Neste vídeo vamos analisar os fundamentos por trás da chamada lei da procura, pela qual quanto maior for o preço, menor é a quantidade procurada, quanto menor for o preço, maior é a quantidade procurada. Para isso, vamos analisar o chamado problema económico do consumidor, vamos resolver esse problema e para isso temos que começar com a restrição orçamental do consumidor. A restrição orçamental do consumidor é uma equação deste tipo, que nos diz simplesmente como é que o rendimento, o nosso rendimento, pode ser por exemplo 100 euros por semana, está distribuído por dois bens, neste caso x1 e x2, em que o preço de cada bem é P1 e P2 respectivamente. Obviamente que P1, x1 é o montante que gastamos na compra do bem x1, compramos x1 unidades do bem x1 ao preço P1. Portanto, a restrição orçamental diz-nos simplesmente como é que afetamos o nosso rendimento, que é o recurso escasso neste caso, na compra entre dois bens, x1 e x2. Neste caso, estamos a gastar todo o rendimento, portanto, esgotamos todo o rendimento na compra destes dois bens. Para desenhar graficamente, tendo o x1 nas abscissas e o x2 nas ordenadas, temos que reescrever a equação desta forma. Isto é simplesmente isolar o x2. Obtemos a equação do tipo x2 igual a rendimento sobre P2 menos P1 sobre P2 vezes x1. Ora, isto é uma reta com declive negativo, portanto o declive aqui vai ser menos P1 sobre P2. O rendimento, os preços P1 e P2 são todos dados, o rendimento é positivo, os preços também são positivos, portanto aqui o declive desta reta vai ser negativo. Como é que nós chegamos a este ponto que faz parte da reta? Se de facto se dedicarmos todo o nosso rendimento só à compra do bem x2, qual é o número máximo de unidades x2 que nós podemos comprar? É o rendimento dividido por P2. Por exemplo, se numa semana tivermos 100 euros e o preço do bem 2 for 2 euros, o número máximo de unidades de x2 que conseguimos comprar, se só comprarmos x2, é 100 a dividir por 2, que dá 50 unidades de x2. Esse é o número máximo de x2 que conseguimos comprar. Portanto, temos aqui uma reta com uma inclinação negativa. A esta reta damos o nome de restrição orçamental. Vamos ver então, economicamente, o conceito de custo-oportunidade aqui, que mais não é do que o declive da restrição orçamental. Se eu estiver num determinado ponto em cima da restrição orçamental, estou a esgotar o meu rendimento, estou a gastar todo o meu rendimento, tenho um determinado cabaz dado por esta quantidade x1 é esta quantidade x2, como é que entra aqui o custo-oportunidade? Se eu quiser consumir mais uma unidade de x1, okay, eu vou ter que sacrificar algumas unidades de x2. Okay? Em economia existe sempre o trade-off. Se eu quero mais de um determinado bem, se eu já estou a esgotar o meu rendimento, eu tenho que sacrificar um certo número de unidades do outro bem. Ora, o custo de oportunidade de x1 em relação a x2, que é dado pelo rácio de preços, P1 sobre P2, diz-nos precisamente o número de unidades de x2 que nós temos de sacrificar se quisermos mais uma unidade de x1. Ora, como é que nós intuímos, como é que nós percebemos e racionalizamos este sacrifício? Se eu quiser mais uma unidade de x1, okay, que rendimento é que eu preciso? Preciso de P1 vezes x1. Se o preço de cada unidade de x1 é, por exemplo, 3 euros e eu quiser mais uma unidade de x1, que rendimento é que eu preciso? 3 euros. Se com aqueles 3 euros eu poderia ter comprado duas unidades do bem x2, sendo o preço de x2 1,5€, ok? Portanto, imaginem, eu quero mais uma unidade x1, para isso eu preciso de 3 euros. O preço do outro bem, o preço do P2 é igual a 1,5€, portanto, quantas unidades x2 é que eu tenho que sacrificar para ter os tais 3 euros na mão? Ora, se P2 é igual a 1,5€, tenho que sacrificar duas unidades. Portanto, estas duas unidades é precisamente o rácio entre P1, que neste caso era 3 euros, e P2, que era 1,5€. Ora, 3 dividido por 1,5 dá 2. Portanto, se eu quiser mais uma unidade x1, eu tenho que sacrificar quantas unidades x2?
2 unidades x2. Ok, portanto a restrição orçamental divide o espaço basicamente em três subespaços. Os pontos que estão em cima da reta são aqueles onde nós esgotamos o rendimento. Os pontos que estão acima da restrição orçamental são inatingíveis com o rendimento que nós temos. Se quisermos, de facto, poder consumir nesse ponto, consumir esse cabaz, temos que ter um rendimento mais elevado. Okay? Se tivermos um rendimento mais elevado, toda a restrição orçamental expande-se para fora. Obviamente que o declive, nesse caso, vai ser o mesmo. Porquê? Porque é dado pelo rácio de preços que não se altera. Um ponto que está dentro da restrição orçamental, obviamente que é possível, mas nesse caso não esgotamos o nosso rendimento, estamos a poupar, não estamos a gastar todo o dinheiro. Ok, vamos seguir. Vamos olhar então para o lado das preferências. Portanto, a restrição orçamental dá-nos, digamos, o nosso espaço de possibilidades de consumo, mas obviamente que cabazes diferentes vão nos dar níveis de bem-estar, níveis de benefício diferentes. Por exemplo, podemos ter dois cabazes diferentes dados por estes dois pontos que nos dão o mesmo nível de bem-estar. São dois cabazes em que um cabaz compara com o outro, em que nós temos, por exemplo, mais x1 neste cabaz do que temos neste, mas temos também menos x2. Portanto, temos aqui dois cabazes em que temos mais de um determinado bem e menos do outro. Conceptualmente existe dois cabazes que são diferentes e que nos dão o mesmo nível de bem-estar. Esse nível de bem-estar é dado por esta curva laranja, que é a curva de indiferença, que é o conjunto de pontos, conjunto de cabazes que nos dão o mesmo nível de bem-estar. Mas podemos também comparar este ponto com este ponto, um ponto que está dentro da restrição orçamental e o outro que está em cima da restrição orçamental. Ora, estes dois pontos têm a mesma quantidade de x1, mas o ponto em cima da restrição orçamental tem uma quantidade maior de x2. Ora, esse ponto tem que nos dar necessariamente maior bem-estar. Porquê? Porque nós temos a mesma quantidade de x1, mas temos uma maior quantidade de x2. Portanto, obviamente que por esse ponto que está em cima da restrição orçamental, passa também uma curva de indiferença, mas com um nível de bem-estar mais elevado. Claro que todos os pontos que estão em cima dessa curva de indiferença têm dão-nos o mesmo bem-estar. Portanto, existe também um outro ponto em cima da restrição orçamental, onde esgotamos o nosso rendimento, com um outro cabaz com outras características diferentes, mas que nos dá também o mesmo bem-estar. Ora, podemos continuar este raciocínio até que chegamos ao ponto em que o melhor cabaz para o agente é aquele onde o seu bem-estar é máximo. Esse cabaz é x1 estrela e x2 estrela, e é de facto o ponto de tangência entre a curva de indiferença e a restrição orçamental. Graficamente vê-se que esse é o único ponto que dá o bem-estar máximo. Portanto, é esse nível de bem-estar máximo, designamos por utilidade, que nos dá o cabaz x1 estrela e x2 estrela. Ok, vamos então relacionar